Olá, pessoal. Que bom que vocês estão aqui comigo. Que coisa linda, né? Mais uma vez nós estamos aí juntos para aprendermos um pouco mais sobre discipulado, né? Do curso da EF, Escola de Formação Eclesiástica da Igreja Pentecostal da Bíblia. Participa aí pelo chat, você pode fazer aí as suas perguntas, seus questionamentos e com certeza vai ser uma benção. Nós estamos então partindo para nossa terceira aula, né, neste módulo de discipulado e eu espero que até aqui o que foi transmitido tenha sido edificante para a sua vida, tenha ajudado tremendamente a sua vida, meu irmão, minha irmã, ouvinte da palavra de Deus, e vamos caminhar mais um pouquinho. Hoje está bastante frio aqui, chovendo um pouco, garganta bastante complicada, então eu vou hidratar bastante. Se você me permita, dê licença aí. Vamos lembrar um pouco daquilo que nós falamos na última aula. Na última aula nós encerramos falando sobre a questão da multiplicação. O discipulado, ele só tem razão de ser se verdadeiramente for colocado em prática e resultar em multiplicação. Multiplicação dos grupos que estão trabalhando dentro do âmbito da igreja, multiplicação de vidas, no sentido de que o círculo, lembre-se que eu comentei com vocês sobre a questão do círculo, né? O círculo se fecha e recomeça, né? Chega ao seu final e ele automaticamente ali recomeça, aquele que foi discipulado. Ele passa agora a ser discipulador, procura uma outra pessoa, vai ensinando, discipulando ela. Aquele que tinha sido o discipulador anteriormente vai em busca de uma outra pessoa para reiniciar o processo agora com uma nova pessoa. E assim vai se multiplicando, a palavra vai sendo disseminada, vai sendo externizada, ensinada e vai multiplicando vidas e pessoas para o reino de Deus, né? Essa foi a nossa última fala lá. Dizemos que o discipulado nos moldes de Jesus é um plano de multiplicação. Cada discípulo deve tornar-se um líder discipulador. Jesus enviou gradativamente seus discípulos de dois em dois para pregar. O discipulado deve estar relacionado ao alcance de outros, ou seja, novos crentes, e habilitação de novos líderes a cada momento. Essa deve ser, perdão, a prédica normal de sempre no trabalho do discipulado. Hoje, então, entrando já no assunto então da terceira aula, vamos comentar algumas coisas no sentido de solidificar esse processo. O processo, então, ele foi iniciado, lembre-se que comentamos com vocês, o processo inicia-se com a busca, né, a oração, pedindo a Deus orientação, indicação, que nos mostre as pessoas com quem nós devemos ali arrebanhar dentro do grupo da igreja para começar esse trabalho de discipulado, de confrontação da nossa vida com a palavra de Deus. Depois, então, chamamos essas pessoas, explicamos para elas, né, o que o discipulado, qual será o processo, deixa-se bem claro, deve-se deixar bem claro, né, que não é algo assim para simplesmente encontrar e estudar ou a Bíblia no sentido de uma escola dominical, como muitas vezes e muitos pensam por aí, né? Ah, é apenas um encontro onde nós vamos estudar a Bíblia nos moldes da escola dominical. Não é verdadeiramente esta a realidade que se pretende, né, com o discipulado. Por quê? A escola dominical normalmente é simplesmente passar um conteúdo. Passa-se um conteúdo, transmite-se um conteúdo, tem-se um professor que entende-se que esse professor tem um conhecimento melhor e esse professor então vai passar, transmitir os seus conhecimentos, compartilhar os seus conhecimentos com um outro grupo ali. Não é o modus operandi do discipulado, do curso, da proposta, né, do processo do discipulado. O processo do discipulado, na verdade, é essa confrontação. É um confronto que a palavra de Deus deve provocar na minha e na tua vida.
Ou seja, ela deve provocar, fomentar uma situação em que eu venha me alinhar com a palavra de Deus, ela venha ganhar efetividade na minha vida e não apenas atingir a minha intelectualidade, eu ter conhecimento, eu saber, mas sim ela cair para o meu coração e ela mudar, transformar realmente a minha vida, eu me alinhar com aquela palavra, você está entendendo? Na solidificação, então, do processo do discipulado, é preciso que se esqueça dos alicerces, é preciso que não se esqueça dos alicerces que precisam não só serem lançados, mas também serem fortalecidos. Toda a construção inicia-se pela fundação e a colocação ou lançamento dos alicerces. Tudo tem que ter uma base. Se essa base não é bem preparada, tudo quanto se construir em cima vai cair por terra, não vai ter muita efetividade, vai ruir em algum momento, porque a base ela não é uma base boa, não é uma base que realmente sustente ali, uma base que aguente aquilo que está sendo colocado. Os alicerces, então, do discipulado, eles não podem ser outros, a não ser aqueles que nós já bem o conhecemos, ou seja, primeiro deles e o primordial, palavra de Deus. Nós vamos transmitir a vida de Deus, nós vamos ensinar, falar, comentar sobre Cristo Jesus. Na verdade, é preciso que entenda-se que a base é essa. Tudo o restante que for utilizado, tudo o restante que ali pudermos lançar mão, temos muitos meios, vários meios que podem se lançar, experiências que podem ser compartilhadas e tudo mais, mas a base do nosso estudo, a base do nosso confronto, a base do nosso alinhamento, ou como ela mesmo diz, a vara de medir e o padrão, é a palavra de Deus. É sobre ela que nós estamos alicerçando ali a nossa vida, estamos alicerçando o nosso conhecimento, estamos buscando parâmetros dentro dela para transformação da nossa vida. Então, livro base, palavra de Deus. Segundo momento, não pode ter um outro alicerce que não seja baseado no arrependimento. Se não houver arrependimento, não existe, na verdade, conversão, não existe, na verdade, transformação. Eu preciso ser confrontado e nesse confronto entender que eu estou errado e nessa compreensão eu preciso dar um passo na busca dessa mudança e dessa alteração. Isso vem por uma palavra bíblica chamada arrependimento. A pessoa arrepender-se é ela concordar de que ela está errada naquele quesito, de que ela está errada naquele sentido, de que naquela atitude ou ação ela foi errada e ela precisa mudar, pois ela entende pela palavra de Deus que ela está errada e fora dos princípios e padrões que o Senhor, né, está e estipula para cada um de nós. Outro alicerce primordial é o novo nascimento. Se a pessoa não nasceu de novo, não adianta, porque vamos tratar sobre quesitos do reino de Deus. Vamos tratar sobre questões de a natureza de Deus em Cristo Jesus, através do Espírito que está ali inserida na vida dessa pessoa, ela vai crescer. O propósito do discipulado é fazer com que essa vida de Deus que está na pessoa, ela cresça no sentido de transformar toda a vida dela, permear toda a vida daquela pessoa, para que aconteça aquilo lá na frente, aquilo que Paulo disse. Já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Está entendendo como é que é? Ou seja, se não houver esse novo nascimento, então não adianta nada, porque a pessoa não vai querer se alinhar pelos parâmetros que a palavra do Senhor estipula, pelos parâmetros que a palavra de Deus estipula. Põe. É preciso ter fé em Deus. Existem coisas que nós sozinhos não vamos conseguir, nossa força não vai dar. Existem meandros no nosso coração, na nossa vida, que é só pela ação do Espírito de Deus que vai conseguir lançar luz ali naquele quarto escuro, lançar luz naquele entendimento errado, vai lançar luz sobre aquela fachada que nós estamos vivendo ou estamos projetando e não é uma realidade, é apenas uma máscara na qual nós estamos vivendo. E é a ação do Espírito de Deus e a fé em Deus que vai provocar isso. Porque diante da realidade,
de que eu preciso fazer algo, eu preciso mudar, eu preciso sair de uma situação e verificando que eu não tenho força, eu não tenho condição, é além da minha capacidade. Se eu e você não tivermos fé em Deus de que nós vamos alcançar, de maneira nenhuma vamos caminhar em direção àquela realidade. Você está entendendo? Ser um discipulador é ser um facilitador nessa transmissão da vida de Deus que está nele, para o discípulo que está ensinando. O que quer dizer isso? Dá licença um minuto. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quem está no papel de facilitador, ele precisa entender que primeiro ele não é um professor, ele não está ali para ensinar um conteúdo, transmitir um conteúdo para as pessoas. Ela está ali apenas para ser alguém usado pelo Espírito de Deus para transmitir essa vida de Deus que está nele, que está nela, para a vida daquele da qual ela está discipulando. Então, é um conjunto de minha fala, meu testemunho, com a minha vida, né? As pessoas precisam olhar e ver, perdão, como eu disse, a garganta está ruim, ver a vida de Deus na minha vida e assim se interessarem, serem motivadas a também terem suas vidas transformadas. Hoje está difícil aqui. Deixa eu ver aqui, então nós estamos aí, paz do Senhor, bom dia, irmão Humberto do Espírito Santo, que já está conosco, paz do Senhor Jesus, irmã Emília e irmã Regiane, que estão aí assistindo juntas, Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Bom dia, paz do Senhor, irmã Fernanda, paz do Senhor a todos. Sueli Azarias, paz do Senhor, irmão Beto Costa. José Facunha, aleluia, graça e paz, irmã. Olha aí que coisa linda e boa quem está conosco. Irmã Creuza, que glória ter a irmã conosco, que maravilha, irmã. Saudades da irmã. Deus abençoe a irmã pastora Creuza Porto, né? A minha pastora Regiane, que está lá conosco, como disse a irmã Emília, estão juntas assistindo aí. Que Deus possa agraciar grandemente a vida de vocês nesta aula e nesta caminhada. Ser discipulador ou facilitador é entender, então, que você que está nessa posição é apenas alguém que é usado, é um instrumento que o Espírito do Senhor está usando para fazer com que a vida dele que está em você seja transmitida para o outro. O outro entenda, o outro perceba em você. Perdão, desculpa, hoje a garganta está bastante difícil pelo tempo que amanheceu aqui, né? Amanheceu um tempo frio, chuvoso, a garganta já enroscou. Ele precisa ter em você um padrão do qual ele siga, um padrão, um guia pelo qual ele possa se guiar. Vamos dar uma olhada, você já conhece, já mencionei em algumas outras aulas, vamos voltar a um texto bíblico só para destacar duas coisinhas nesse sentido. No Evangelho de Mateus, capítulo 19, entre os versículos 16 e 22, nós temos aquela passagem conhecida como a do jovem rico. Temos ali a história daquele jovem que chega-se para Jesus, então, e o inquere sobre como ganhar a vida eterna. No versículo 17, o que nós vemos é assim, a partir da pergunta do jovem, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus já confronta aquele jovem no sentido dos padrões que ele está usando. Porque quando ele chama Jesus de bom, Jesus diz assim, por que você está me chamando de bom? Não existe ninguém bom que não seja Deus. Aí vai uma coisa interessante que às vezes nós passamos sem observar. Quando Jesus chama a atenção desse detalhe, não existe ninguém que seja bom a não ser Deus, é porque aquele jovem estava tendo Cristo Jesus como bom, mas ele estava baseando nos seus parâmetros. E quando nós desenfrontamos uns com os outros, ou sob determinadas situações, normalmente o que o ser humano usa, os padrões, né, que o ser humano usa para delimitar, para entender,
para afirmar que aquela pessoa ou que ela mesma é uma boa pessoa são os padrões humanos. Ah, porque com certeza você já teve essa experiência. Quando você entra num assunto desse, sobre questão de pecado, de erro, de falha com alguém, as pessoas geralmente já vão usando as justificativas, usando os seus padrões ou os padrões humanos, dizendo: olha, eu não sou uma pessoa má, eu sou uma pessoa boa, porque, olha, eu não roubo, eu não mato, eu não adultero, então eu sou uma pessoa boa. Isso são parâmetros humanos. Mas Jesus vai colocar e sempre estipula, e nós precisamos entender isso, que o padrão não é o meu nem o seu padrão. O padrão não é um padrão humano, o padrão é o padrão de Deus. E o padrão de Deus é revelado, mostrado através das Sagradas Escrituras ou através da palavra do Senhor. E ela mesma já diz que não existe ser humano bom, porque os atos, a prática da justiça humana, dos atos bons, ele se corrompe. Eu costumo dizer que, na verdade, nós não temos atos bons ou boas ações. Nós fazemos investimento. Deixa eu mostrar para você, argumentar, ou corroborar com um argumento o meu ponto de vista. Quando você empresta dinheiro para alguém, alguém chega em você, vamos criar essa situação hipotética. Alguém chegou em você e pediu um empréstimo. Fulano, pô, Nilson, não dá para. Precisava de 100 reais, você pode me emprestar para fazer pagar uma conta, resolver uma situação ali da vida? Tudo bem, eu tenho condição, estou podendo, tenho lá o dinheiro, até você tem o dinheiro, então você pega e empresta. Um conhecido meu, alguém que está necessitado, a gente se conhece, vou ajudar, eu posso, vou ajudar. Tá, você empresta o dinheiro para aquela pessoa. Maravilha. No primeiro momento foi uma boa ação. Você teve uma atitude boa, não é verdade? Concorda comigo? Mas, sem o perceber, você na verdade não teve uma boa ação para com aquela pessoa. Você fez um investimento, como eu gosto de dizer, na vida dela. Por quê? Lá na frente, em outro momento, quando a situação se inverter e for você que vai precisar do dinheiro, sou eu que vou precisar de um empréstimo. Quando eu paro para pensar em quem eu poderia chegar, quem que eu poderia pedir para me ajudar nessa hora. Eu paro, penso. Quais são os primeiros nomes que vêm à sua mente numa hora dessa? Pensa um minuto aí, deixa eu hidratar de novo minha garganta. Você pensou? Veio à sua mente? Quais são os primeiros nomes que aparecem? Aquelas pessoas que você ajudou. Aquelas pessoas que você, no caso aqui do nosso exemplo hipotético, você emprestou 100 reais. Então, é daí que eu argumento com você que as nossas boas ações, na verdade, são investimentos. Por causa disso, você, na verdade, não teve uma boa ação. Boa ação é o empresto, se pagar, amém. Se não pagar, amém. Glória a Deus, eu tenho condição nesse momento, tenho desejo de ajudar, vou ajudar simplesmente, ponto. Mas, na verdade, lá no fundo do nosso coração já está isso, porque quando vem esse pensamento, eu preciso de um dinheiro, eu vou buscar aonde eu investi. Eu deixei elegi aquela pessoa como fiel depositário dos meus 100 reais. Agora eu vou lá resgatar, eu vou lá buscar. Bom, não, tô pronto, 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 pronto. A boa ação que você teve já caiu por terra. Por isso não existe ninguém bom. Normalmente os atos, as ações, se você for verificar, e é isso que Cristo verifica, o Senhor verifica, qual é a força, a mola motriz, aquilo que está motivando ela, sabe? A emoção, o desejo é escondido por trás daquilo que está sendo externizado. Às vezes, o estender a mão e ajudar o outro, ele se corrompe no sentido de que a força que está me levando àquilo não é um ato de fazer uma justiça, não é um ato de bondade, de benignidade minha, mas na verdade é uma demonstração de eu posso, eu tenho, eu estou acima. Então já não
tem um bom motivo envolvido aí. Creio que já deu para você perceber. Jesus, então, quando questiona por que me chamas bom, ele está, na verdade, cutucando, fomentando na mente daquele jovem o pensar qual é o padrão, qual é o parâmetro que aquele jovem está utilizando-se para apresentar, né, diante dele essa qualidade de bom ou não. Você percebe então como é? Deixa eu fechar um pouco a janela aqui. Dá licença um minuto. Deixei a janela aberta aqui para ventilar um pouco, mas infelizmente aí começou um barulho danado e vai nos atrapalhar. Então perceba isso, Jesus já vai atacar direto a questão da justiça que esse homem aí estava colocando, e o padrão que ele estava usando, na verdade era um padrão humano aí. Um dia, paz do Senhor, meu irmão Maurício, que bom que você chegou aí. Paz a todos, então Deus abençoe. Alessandra, paz do Senhor, que bom que você está conosco. Márcio Santana, aleluia, que bom aí que você está. Paz do Senhor, meu irmão. Deus abençoe grandemente a sua vida aí. Então, queridões de Deus, você percebe como, na verdade, são corrompidos os atos, e é por isso que o Senhor vai. A primeira ação dele é trabalhar no padrão, é mostrar para aquele jovem de que, olha, o padrão que você está utilizando já começa errado. O padrão não é o ser humano, não é os do ser humano, mas sim é o padrão que Deus dá. A partir da parte B do verso 17 até o verso 19, Jesus então dá a ele a lei como padrão de justiça. Ele mostra a lei para aquele jovem, e aquele jovem então, no decorrer do sentido, ele vai dizer, não, eu pratico, eu conheço. Mas o que Jesus está pondo para confrontar é que muitas vezes nós achamos que é só cumprir determinadas regras. Se eu cumprir determinadas regras, então está tudo bem, está tudo tranquilo. E é nesses sentidos, como lembra que nós estamos falando sobre o discipulado, são esses padrões, são esses parâmetros, são essas bases sobre as quais muitas vezes está edificada uma vida cristã que precisam ser confrontados. Às vezes precisam ser literalmente implodidos para que novos padrões sejam encaixados. Você está completamente errado. Não é simplesmente seguir regras. Veja que aquele jovem, ele diz, não, ele contra-argumenta com Jesus, não, isso eu tenho praticado desde a meninice. É aquela questão de você ter o conhecimento, de você saber e, no automático, cumprir as regras. Mas transformação de vida mesmo não existia. Você vê que Jesus fala, que maravilha, show de bola. Então, tá tudo tranquilo, só tem um probleminha. E é aquele probleminha que a palavra também o mesmo evangelista vai dizer, só que lá no capítulo 6, né? Que aonde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. E o coração daquele jovem estava colocado nos seus bens. O tesouro dele eram os seus bens. Então, quando Jesus ataca aquele pilar da vida cristã daquele jovem, dizendo, olha, eu tenho esse problema aqui, faz o seguinte então, vamos resolver. Você vende tudo que você tem, você vai, doa aos pobres, vem e segue-me. Na realidade, não há Jesus não queria exatamente que aquele jovem fizesse isso, fosse lá, pegasse e vendesse, mas que isso acontecesse no coração dele, o despreendimento, o desapego daquelas riquezas. Quem está com o coração nisso, ele está baseado, então, alicerçado de que o suprimento daquilo que eu preciso está na riqueza que eu possuo e não no Cristo que eu tenho. Você está percebendo? Então é aí que ele vai bater. O discipulado, a proposta do discipulado, irmão, é essa, é de provocar esse confronto. A maneira como você está observando, a maneira como você está vendo, a maneira como você está enxergando, isto aqui está errado. Você precisa mudar a visão para novamente alinhar, ajustar a sua vida a esse padrão, a esse modelo, para que as coisas possam fluir melhor, tá? Entendendo aí, então? Relacionamento com Deus não é apenas conhecer regras ou cumprir regras.
O objetivo primário do discipulado é levar o discípulo a aprofundar seu relacionamento com Deus, né? É aquela questão de, às vezes, não, para orar eu preciso orar assim, assado, para ler a Bíblia eu preciso fazer isso e aquilo, para me relacionar com Deus eu preciso estar nesse lugar, ou dessa forma, ou desse jeito, ou nesse horário. Não, Jesus confrontou aquela mulher lá dizendo, olha, você está com uma visão errônea. Os adoradores, o lugar de adorar a Deus não é lá no Monte Gerizim, como os moradores de Samaria diziam que era. Olha, também não é no templo lá em Jerusalém, como os judeus diziam, os israelitas diziam, o lugar de adoração é ir ao templo. Mulher, a hora vem, e ela já chegou, porque ela chega comigo, eu sou a porta através da qual as pessoas entram para uma vivência neste novo tempo. Essa hora já chegou. Qual é a hora? Dos adoradores verdadeiros, eles não estão atados o teor da adoração não está atado a um lugar, mas está atado ao adorador. Então o adorador, e aí ele chama esse adorador de adorador verdadeiro, ele diz o adorador verdadeiro, ou os verdadeiros adoradores, eles vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Isso quer dizer que o adorarão a todo momento, a todo instante, e em qualquer lugar e a qualquer hora, dentro de qualquer circunstância, os adoradores verdadeiros estarão adorando o Senhor. Não é aqui nem ali, é onde eu estiver. Você está no ônibus, lugar de adorar a Deus. Você está no trem, lugar de adorar a Deus. Você está na padaria, você está no açougue, você está na rua, você está no seu carro, você está caminhando, você está sentado, você está parado, você está deitado, você está em pé. Não importa, você está adorando. O verdadeiro adorador, ele adora 24 horas do seu dia, porque ele está adorando o Senhor com a sua fala. Ele está adorando o Senhor, ele está adorando com os seus sentimentos, ele está adorando com as suas atitudes. Esse adorador adora a todo momento, a todo instante, dentro de qualquer circunstância, porque a sua vida é um instrumento de adorador a Deus, tá entendendo? O discipulado, então, vai bater nesse tipo de coisa e de situação, por isso ele vai gerar algumas circunstâncias que daqui a pouco a gente vai mencionar, e quando eu mencioná-la, eu vou voltar nesse parâmetro aqui só para você perceber o que eu estava querendo assim dizer, meu queridão. Relacionamento com pessoas. No primeiro momento, né, discipulado é relacionamento com Deus, né? Discipulado é relacionamento vertical, tá entendendo? Mas também é relacionamento horizontal. Eu com Deus, eu com você. Lembre-se que a palavra do Senhor já diz como você pode dizer que ama a Deus a quem não vê, se você não ama o seu irmão a quem você vê. Essa é a pegada do discipulado. Quer dizer, eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, eu sou de Deus, vivo Deus. Então, eu estou dizendo que esse relacionamento aqui, né, esse relacionamento é vertical, ele tá show de bola, campeão, maravilha, coisa linda e boa, mas os outros que estão ao meu derredor, eles vão ter esta percepção que esse relacionamento vertical, ele tá maravilhoso, no sentido em que eles verem que o relacionamento horizontal de mim para com os meus irmãos, eles também está maravilhoso, show de bola 100%. Percebe? É isso que o apóstolo está querendo dizer. Não consigo entender, porque eu entendo que você realmente ama a Deus quando você está demonstrando isso no relacionamento para com os seus irmãos, para com o seu semelhante, para aquele que está ao seu lado e ao seu redor. Relacionamento, então, discipulado, no processo de discipulado, vai se bater, vai se buscar também esse relacionar. Aliás, se não se relacionar com pessoas, não tem como fazer discipulado, não tem como o processo ir adiante, não tem como isso funcionar, porque isso funciona no se relacionar. Lembre-se, deixa eu voltar um pouco. Não é escola dominical. Escola dominical você vê que normalmente não tinha nem relacionamento. Escola dominical é aquele ambiente ali. O professor então passa, né, tem a obrigação de
transmitir um conteúdo, ele transmite o conteúdo da revistinha, que eu gosto de chamar de script, né? E passa aquele conteúdo, ele passou aquele conteúdo para os seus alunos, ele se sente automaticamente ali totalmente desobrigado. Tranquilo, passei, transmiti, agora é com eles. O discipulado é relacionamento, é acompanhamento, é o estar junto, é verificar se aquele conteúdo ele foi realmente absorvido, se aquele conteúdo foi entendido, se aquele encontro teve validade. Por isso, lá na frente, nós vamos comentar alguma coisa sobre a questão de prestação de contas, de testemunhar. Por isso, não é só pegar e vamos estudar aqui. Hoje nós estamos nesse ponto aqui, tarará, quem leu, quem fez a lição de casa, que bom, maravilha, vamos adiante. Não. Mas o que acontece é fazer um exercício de reflexão, não é apenas leitura, interpretação do texto, mas é vivência. Discipulado não pode acontecer se não houver relacionamento com pessoas. Nesse processo discipular, então, precisamos levar outros a se relacionar bem com o seu semelhante. Jesus viajou por diversos lugares. Andou, fez refeições em conjunto e viveu o dia a dia com os seus discípulos. Durante os seus três anos e meio aí, que foi o tempo em que estima-se que Jesus esteve levando a cabo o seu ministério terrestre, esteve peregrinando entre os seres humanos aqui na Terra, ele escolheu então ali os seus discípulos, ele separou 12, desses 12 então ele fez apóstolos. E com esses ele andou, ele viveu durante esse tempo aí diuturnamente, ou seja, ele estava com eles constantemente, vivendo, comendo, andando a todo instante, e isto é discipulado. É estar junto, é conviver. Não existe discipulado se não houver relacionamento entre as pessoas. Por isso não é apenas um momento para se estudar, para se cumprir um roteiro, para se fazer exercícios juntos, mas é relacionar-se. Relacionar é conhecer, é saber, é entender a pessoa que estamos convivendo. Deste relacionamento, ele deve obrigatoriamente fomentar crises. Se as pessoas que estão participando do discipulado, elas não entram em crise, tem algum problema aí no processo, o método, algum lugar, em algum momento, algo se perdeu, porque o discipulado não está funcionando. Ele precisa gerar crise na tua vida, na minha vida. Se o discipulado não levar as pessoas a terem crise, ele não está surtindo o efeito desejado, entendeu? O discipulado precisa mostrar-nos que para servir Jesus, precisamos fazer ajustes na vida. Esses ajustes passam por todas as áreas da vida do ser humano, tais como a vocação, a relação com Deus, negócios, trabalho na igreja, família. A crise é a oportunidade de crescer proporcionada pelo discipulado. Gera crise. Tem que haver um confronto. A palavra de Deus, ela precisa confrontar a minha vida. No Evangelho, João, em sua carta, ele vai escrever que os filhos de Deus, eles não vivem na prática do pecado. Tá entendendo? Ele vai dizer que esses que são filhos de Deus, eles não vivem na escuridão. Por quê?
O Cristo deles, o Deus deles é luz. E nele não tem treva de maneira nenhuma. Eu vou buscar aqui, estou abrindo aqui, vou buscar esse texto para nós lermos. Eu creio que você já o conhece muito bem, mas primeira carta de João, no seu capítulo 1, a partir do versículo 5, ele vai dizer assim: esta é a mensagem que ouvimos dele e que agora lhes transmitimos. Deus é luz e nele não há escuridão alguma. Portanto, se afirmamos que temos comunhão com ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se vivemos na luz como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso. Esse afirmar que não pecamos é o entendimento de que eu não vivo na prática do pecado. Não quer dizer que o Filho de Deus, o salvo, né, em Cristo Jesus, ele não peca, ela não peca. Não, não é isso. Nós cometemos sim, nós erramos, nós falhamos, é verdade. Mas o que ele está querendo dizer aqui, meu queridão, minha queridona de Deus, é que ele não vive nessa prática. O pecado não é uma prática na vida do crente. O pecado na vida do crente é um acidente. Acidente de percurso. Você está andando e inadvertidamente, por um acidente, um descuido, uma falha, você não observou, tinha uma pedra no meio do caminho, pá, deu uma topada e caiu. Tá? Então, veja bem, não é porque você está andando pelo caminho, você vê uma pedra e fala, vou topar o pé na pedra, sentar o pé naquela pedra que é um tom de cara no chão. Não. Inadvertidamente, por inobservância, né, por falta de atenção ao caminho, você acabou tropeçando naquela pedra, machucou o pé, acabou caindo e tal, até se ferindo e às vezes até se ferindo com gravidade. Então, o que Pedro está querendo informar, trazendo a informação aí para nós, é de que o Filho de Deus ele não vive nessa prática do pecado. Acontece, mas a partir do momento que ele percebeu, ela percebeu que pecou, que errou, se arrepende, pede perdão e abandona aquele caminho, abandona aquele tipo de vida que estava levando. Então, precisa gerar uma crise. A palavra de Deus precisa gerar uma crise. Eu preciso olhar para a palavra de Deus e ela me dizer alguma determinada coisa e eu compreender que eu não estou naquele patamar que ela está dizendo que eu deveria já estar e então eu buscar meios, condição, força, capacitação, me esforçar nesse relacionamento com Deus para ultrapassar esta barreira, para vencer, né, transpor esse desafio aí, essa barreira que se levantou na minha vida. Essas são as crises geradas. Se o discipulado não está gerando essa crise nesses participantes, em algum momento algo se perdeu. Está faltando alguma coisa aí no encontro desse grupo para acertar isso, para gerar essa crise. Meu Deus, eu preciso fazer isso. Meu Deus, estou dando um mau testemunho lá na escola, lá no trabalho, aquela ação que eu tenho, aquela brincadeira que eu faço, aquele tipo de coisa que eu me deixo levar, aquilo não agrada a Deus. E se não agrada a Deus, estou fazendo errado. Então eu preciso mudar, eu preciso gerar isso, você está entendendo? Precisa gerar essa crise de fé na pessoa. Está faltando alguma coisa. Por que que eu não estou fazendo? Ele começa a fazer essa reflexão, esse caminhar com Deus aí para ultrapassar essa barreira, para vencer essa barreira. Cada etapa vencida, cada barreira transposta é um sentido, é sinônimo de que aquela pessoa, de que nós estamos crescendo em Cristo Jesus. Também durante esse processo, os envolvidos carecem de compreender a diferença entre ser e fazer. Os ensinamentos na igreja até os dias de hoje valorizavam mais o fazer do que o ser. A superatividade nas igrejas era sinônimo de crente consagrado, crente espiritual,
e por aí vai. O lado negro dessa premissa era que com isso não se preocupava muito com o caráter das pessoas. Elas vinham e continuavam como estavam antes de Cristo, ou seja, não nasciam de novo. Porque existia aquele estereótipo, hoje está mudando um pouquinho, mas infelizmente a nossa sociedade ela é baseada em estereótipo. E se, o que quer dizer isso, pastor? Forma. Se fulano que se diz isto não se enquadra nessa forma, resultado não é o que está dizendo ser. Só que, com a preocupação do estereótipo, e se a pessoa se encaixa no estereótipo, não se preocupa-se mais se realmente ela é aquilo que ela está dizendo ser, aquilo que ela está procurando demonstrar. Mas às vezes é uma máscara, às vezes é um personagem que for criado simplesmente para agradar. Lembre-se que nós não gostamos de ser alienados. Quem gosta de ser o ET? O que eu quero dizer com isso? Vou te explicar. Você vai para um casamento, ok? E dos convidados desta festa de casamento, qual o estereótipo que se espera? Que a pessoa, se ela não for de traje a rigor, né, pelo menos ela vá decentemente trajada, vamos dizer assim. Espera-se encontrar nos homens o terno, né, paletó, gravata, bonitinho, a camisa bem engomada, bem passada, as mulheres exibindo seus longos maravilhosos, ou como algumas gostam de dizer aí, né, no seu pretinho, tubinho preto básico que serve para qualquer situação, como as irmãs aí, as mulheres gostam de dizer. Esse é o estereótipo. Eu diria que a pessoa que assim o vai praticamente não chama a atenção, ela passa meio que incógnita, desapercebida entre os outros partícipes desta festa. Agora imagina só se vai alguém, por exemplo, vamos extrapolar aqui, alguém vai numa festa de casamento de biquíni. Espera-se que a pessoa que esteja trajando esse tipo de roupa, esse tipo de traje, ela esteja num ambiente chamado praia, litoral, piscina. Este é o ambiente para esse estereótipo. Quando as pessoas quebram esses paradigmas, normalmente são chamadas de anormais, de rebeldes e etc. e tal. Quando elas estão dentro do estereótipo, ninguém quase se preocupa com ele. Nesta alegoria, nessa metáfora que fiz sobre a questão do casamento, se você está dentro do estereótipo, você vai passar desapercebido. Pode estar ali, comer, beber, dançar, e se não fizer nenhum escândalo, é capaz de alguns nem se lembrarem depois que você estava lá na festa. Porque estava dentro do estereótipo, ninguém presta muita atenção. Está compreendendo? Só que o discipulado, ele vem para tratar o interior de cada ser humano, de cada um de nós. O discipulado o propósito dele é penetrar essa casta, essa crosta, essa capa que nós formamos, quebrar essa máscara e nos expor. Por trás dessa máscara, o verdadeiro eu é esse aqui. E esse eu precisa ser mudado. Essa natureza precisa deixar de existir. E isso fomenta-se no momento em que a pessoa entra em crise, no momento em que o discipulado provoca uma crise nela. É naquele sentido em que dentro do discipulado ela vai entender, como dentro de uns materiais que usamos, é que ou ela é filha de Deus ou ela é filho do diabo. Não tem meio termo, não tem outra opção. Ou você é de Deus ou você é do diabo. Ponto. Mas tentamos minimizar, não é meio assim, não sei o que, etc. E a pessoa às vezes fica ali, né, tranquila, sossegada,
e sem perceber que, na verdade, ela não está sendo transformada. Ela está preocupando em fazer, é o ativismo, é o estar na oração, estar na consagração, é o estar na escola dominical, é estar nos ensaios, é participar de culto de doutrina, é participar de culto de edificação, participar de culto da família, participar de culto de oração, participar de ida ao monte, de ida ao vale, de ida à montanha, sei lá, mas essa atividade, fazer, mas e o ser? Está sendo transformado? Está realmente sendo aquele tipo de pessoa ou é só um estereótipo que a pessoa está se utilizando para que os outros não a cobrem muito? E nós que deveríamos então cobrar, confrontar, será que estamos fazendo? Eu, você é que é líder e este é o nosso papel. Então, o discipulado vem nesse sentido de criar crises como essa, para que a pessoa, então, seja provocada, estimulada a andar, a ir mais além, de procurar transformar aquela área, aquela situação que ela está errada. Por isso, o discipulado vai fomentar bastante, bater bastante, insistir bastante, enfatizar prontamente, provocantemente, o ser e o servir. O ser de Cristo e o servir a Cristo. Ou seja, antes que pensemos em fazer alguma coisa para Jesus, é preciso pensar em ser de Jesus. Conseguiu compreender? Antes de pensar em fazer alguma coisa para Jesus, é preciso que a pessoa preocupe-se em ser de Jesus. Antes do ide, a Bíblia enfatiza o venha a mim. Antes de ir por Jesus, eu preciso vir a Jesus. Esta é a realidade que vai ser enfatizada no discipulado para que as pessoas entendam isso. Você está compreendendo? O discipulado, então, é apenas para aqueles que estão mortos. Absorve isso aí um pouquinho. O discipulado é apenas para aqueles que estão mortos. Como assim, pastor? Discipulado é para defunto? De certa forma. Discipulado é indicado para aqueles que estão mortos para o seu próprio eu. Dentro do processo do discipulado, subentende-se que ele é eficaz apenas a partir do momento que todos os envolvidos já morreram ou estão dispostos a isso. Ou seja, permitir que o seu eu morra. Quando há essa atitude, o Espírito Santo de Deus pode dominar todas as áreas da vida dos envolvidos. E assim o eu desaparece, dando lugar para a ação de Deus em nosso interior. Porque já estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. Considerai-vos, pois, né, o que Paulo vai dizer, considerai-vos, pois, mortos ao pecado e vivos para Deus. Ou seja, o eu tem que morrer. Se não há uma morte do eu, ou se eu não estou dentro desse processo, disposto a abrir mão deste egocentrismo, desse centralismo na minha própria vida. Se eu não estou disposto a abrir mão de fazer ajustes em determinado momento, porque, aliás, não tem como servir a Jesus sem fazer ajustes na vida. Você veja lá, por exemplo, citando, só chutando aqui um exemplo, Moisés. Diz que Moisés já tinha uma idade avançada. Né? Moisés já tinha mais de 40 anos aí. Ele já era catedrático, graduado em toda a ciência do Egito. Lembre-se, os queridos, que o Egito, naquela ocasião, era o berço do conhecimento. Aliás, até hoje, tem coisas que a nossa ciência, a nossa tecnologia, o nosso conhecimento ainda não alcançou a compreensão completa de como os egípcios faziam determinadas coisas
com os equipamentos, os instrumentos que eles tinham na época. Se hoje, com os instrumentos que temos, já conseguimos fazer, mas ainda com algumas deficiências e algumas dificuldades. Eles não entendiam como é que, por exemplo, os egípcios conseguiam subtrair o cérebro de uma pessoa sem praticamente abrir a cabeça delas. Subtraíam ele. Como é que faziam isso? A questão do embalsamento. Como é que eles conseguiam alcançar o nível de embalsamento que eles alcançavam naquela época com os parcos recursos que eles tinham? Que conhecimento era esse? Aonde eles foram buscar? Como é que eles faziam determinadas coisas? A arqueologia vem trazendo à luz algumas coisas sobre este conhecimento, mas a tecnologia de hoje, a ciência de hoje ainda tem dificuldade em entender como eles alcançaram aquele nível tão grande na execução de algumas coisas sem a tecnologia que tem. A construção, por exemplo, das pirâmides. Como é que eles fizeram? Olha que engenharia tremenda precisaram utilizar para levantar, erguer aquelas pedras colossais, monumentais, àquela altura tão grande. Os arcos, como fazer, né? Que projeto de engenharia, de matemática, de física eles tiveram para fazer tudo aquilo. Você perceba então, ele diz que Moisés era exercitado em esse conhecimento. Ele tinha todo esse conhecimento já absorvido nos anos vividos no Egito, no conhecimento, no estudo daquilo ali. Lembre-se que Moisés viveu numa família abastada, família de Faraó, então com certeza a disponibilidade, a seu dispor, grandes mestres da época nas mais variadas áreas do conhecimento. Mas quando ele vem para o Senhor, ele se torna instrumento de Deus. Ele precisa mais 40 anos de estudo na faculdade de Deus para morrer o eu, para ajustar a sua vida, para entender que é uma outra realidade. Nesse mesmo quesito, você vê, ele tentou defender os egípcios lá, os israelitas, os hebreus dos egípcios, usando a espada. Não, só conseguiu virar fugitivo. Mais nada. Mas aí vai lá, aprende Deus, Deus diz, agora você vai voltar lá no mesmo lugar. Bom, mas Senhor, com a espada, já não consegui nada, vou com a espada lá de novo e tal. Não. Você vai agora com uma varinha. Como assim, pastor? Se com a espada o homem não conseguiu nada, com uma varinha agora? Então, só que ele foi com uma espada e na força própria, no conhecimento próprio, no eu mandando. E ele vai voltar só com uma varinha, mas agora com o eu morto, com o Deus entronizado e no poder de Deus. E aí faz aquilo que você já bem sabe, nós não vamos nos estender aqui, que esse não é o propósito. Mas percebe como, sem fazer ajustes, não se consegue servir ao Senhor, e o discipulado vai fomentar essa ideia na nossa cabeça. Precisa que o teu eu morra, precisa ser feitos ajustes na sua vida, precisa alinhar, né? Precisa consertar aí, você está entendendo? Precisa arrumar o foco para poder servir realmente o Senhor. Os encontros de discipulado vão trazer determinadas realidades à nossa vida. Como já dissemos em outras aulas, o processo de discipulado não pode se restringir aos encontros. Os encontros são importantes também, precisam existir, mas o foco principal não pode estar neles. O ideal é que esses encontros sejam semanais, mas que sigam alguns princípios para não se tornarem mais uma classe de escola dominical na igreja ou um encontro social de amigos. Então, vou alinhar aqui, não sei, pretendemos aí não ir muito longe, já estamos a 54 minutos e queremos fechar aí com 60 minutos no máximo para não ser muito extenso. Estamos, na verdade, dando só meio período do que seria a aula presencial. A aula presencial, nossas aulas presenciais, são de 2h30, com um intervalo de 15 minutos para as pessoas descansarem, tomar uma água e tal, trocar uma ideia, relaxar um pouco, e aí então continuamos, né?
Mas aqui, com o negócio, com a situação de internet e tudo mais, diminuímos um pouco para não se estender muito. Muito bem? Então, os encontros de discipulado. Quero começar a alinhar, se não der tempo, na próxima aula, nós vamos então continuar. Quero alinhar alguns parâmetros que precisam existir quando você se propor a ter esses encontros de discipulado, você que está aí desenvolvendo, né? Você que é membro da Igreja Pentecostal da Bíblia e como orientação da nossa diretoria nacional, você está exercendo, você está fazendo o discipulado aí na sua igreja, se não ou está ainda, se falta entendimento, se você não está conseguindo fazer ou não sabe ainda, né, como fazê-lo, entra em contato aí, tem o nosso grupo de discipulado no WhatsApp para você falar com os nossos líderes nesta área, né? Pastor Lázaro Adorno, o nosso irmão, né, o diácono Rafael Adorno, que estão na coordenadoria aí, vão te orientar. Também no site da nossa igreja pentecostaldabiblia.com.br, né, você vai ter ali na área de downloads, você vai ter todo o material para baixar e ser orientado de como proceder para fazer o discipulado. Discipulado pode ser um processo, né? Tanto de coletividade como um processo também de individual. Você pode fazê-lo de forma individual também, né? Então, vamos lá. O objetivo maior deve ser de estudar a palavra de Deus. Nesse quesito, o compartilhar dos efeitos causados pela palavra de Deus na vida de cada participante é muito importante, queridos. Aqui visamos as transformações operadas pela palavra de Deus em cada um. Ou seja, nós precisamos, nesses encontros de discipulado, o objetivo é estudar a palavra de Deus, mas no sentido de que ela nos confronte, né? No sentido de que o que você sente ao ler essa palavra, que essa palavra fala a sua vida, qual é a sua reação quando você se confronta com uma leitura dessa? Uma leitura dessa provoca que sentimentos na tua vida, que compreensão ela traz? Como você enxerga a vida mediante esta palavra? Você está alinhada com ela está exercendo na sua vida o que deveria, você está fazendo o que ela está dizendo, ou está muito longe, em que lugar você está em relação a essa palavra? É este confronto, esta comparação, este eu alinhar, é este entender que a minha vida precisa estar como a palavra de Deus diz que ela deve estar. Segundo momento, o contato entre o grupo deve ser o mais informal possível. Assim é importante que o facilitador tenha em mente que não está ali para ensinar alguns princípios, mas ajudar as pessoas do grupo a colocarem em prática o que diz a palavra de Deus. É aquilo que eu acabei de comentar com você aí. Nós precisamos praticar. Como é que estamos nesse sentido? O que estamos fazendo nessa realidade? Desde o início, os participantes do grupo precisam entender que o professor é o Espírito Santo de Deus. Todos os envolvidos que estão naquele grupo, que tem 9, 8, 10, 11 pessoas, 10 pessoas é um número excelente. Muito mais, eles acaba se perdendo um pouco no sentido da gente conseguir ter controle, porque lembre-se que é relacionamento. Então, às vezes, um grupo muito grande torna-se difícil conseguir relacionar-se com todos aí. Mas é entender que ali todos são alunos, todos estão para aprender. Existe uma pessoa que pode ser chamada de facilitador, pode ser chamada de moderador, auxiliar, mas ela não está ali para transmitir conteúdo, mas está, na verdade, para facilitar as discussões, para provocar as discussões, para mexer com esse ou aquele indivíduo, para que ele, ela externize, para que ele participe, né? É trazer as pessoas